Esse E aí é o pastor Júnior Cabral. Pastor Júnior Cabral é o pai do Atos e o pai do Baruch, casado com a Lisandra. Esse é um grande amigo que a gente tem lá na Comunidade das Nações. É um dos pastores mais modernos, né? Ele é militar, a gente chama de moderno, né? O pastor Salomão entende a linguagem aí. E é bênção no ministério. O pastor Juninho, é um dos responsáveis para sair nos campos hoje, implementando a visão da CN. Então, vira e mexe, ele está viajando aí pelas cidades, onde uma comunidade das nações está surgindo, e ele vai lá como apóstolo na função de trazer a visão. E tem sido grandemente usado, né? Deus tem trabalhado na vida dele, ele tem sido bênção na vida dos empresários, né? Ele tem sido um mentor na vida dos empresários, ele tem sido bem sucedido nisso. E é um amigo que a gente tem, e hoje aprove Deus dele achar um tempo na agenda dele para ele estar conosco, para trazer uma palavra para nós, abençoando as nossas vidas, abençoando esse povo aqui nos Estados Unidos, na Flórida, Juninho. Hoje você está internacional. que isso, tô demais. Mas Pastor André, é uma honra poder estar dividindo essa live com o senhor. O senhor sabe que o senhor é um grande amigo que nós temos, amigo pessoal, amigo da família. E para mim, estar aqui hoje, nesse momento, dessa live, falar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, para mim é uma grande honra. Então, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. E eu sempre terei vaga na minha agenda para o senhor. Você pode ter certeza. Olha aí. Juninho, sua internet ela tá cortando bem, né? O seu sinal tá picotando aqui. Tá? Melhorou agora? Ou ainda está cortando? Vê se você consegue ajustar aí para nós, para a gente te ouvir bem. Melhorou, pastorzão? Ainda. Agora sim. Melhorou? Tira esse ruído aí, esse ruído espiritual, nós rejeitamos ele. Em nome de Jesus. Querido, a hora que você quiser, amém? Você está liberado aí para trazer uma mensagem, se quiser bater um papo, quiser pregar, traz o que Deus colocou no seu coração e a gente vai compartilhando. Amém. Esse tempo aí. Nosso tempo é pequeno, né? O Instagram, eu ainda não sou popular, o Instagram não me dá mais do que 1 hora. Amém, amém. Vamos lá então. Tá tudo ok agora, né? Tá ok, som e imagem. Beleza, vamos nessa. Pastorzão, hoje, quando o senhor me falou para trazer uma palavra, o que Deus tem falado muito ao meu coração esses tempos, né? Esses últimos tempos, principalmente pelo que a gente vem enfrentando, pelas coisas que a gente vê que o mundo está passando como um todo, trouxe muito pânico para as pessoas, e de uma maneira muito singular, de uma maneira muito única. Isso também causou um certo pânico nos filhos de Deus, né? Naqueles que são chamados de cristãos, filhos de Deus, aqueles que caminham com Jesus, aqueles que realmente entendem o que é a verdade, mergulha nessa verdade. E então eu me lembrei de um texto que está ali em Efésios capítulo 2, no versículo 6, que ele diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. É interessante porque nós, como filhos de Deus, precisamos assumir essa nossa identidade. Assumir aquilo que Cristo liberou para nós, aquilo que Ele já deixou à nossa disposição. E são momentos de crise que nós revelamos a nossa essência, não é verdade? São momentos que a gente atravessa a turbulência, são momentos que a gente se depara com algumas circunstâncias que nós não gostaríamos de estar enfrentando. É ali que nós mostramos o que somos feitos. E por vezes nós somos atormentados por esses pensamentos que nós não valemos nada, que a nossa vida não importa, que as coisas elas vão acontecer, e aceitamos isso como verdade.
Só que esse texto de Efésios, ele está falando sobre a igreja, ele está falando sobre nós como filhos de Deus, o que nós já alcançamos. Eu vejo isso muito quando você estuda para concurso, por exemplo, você vai estudando e cada prova que você faz, você vai ficando mais safo, né? Vai ficando mais experiente. Só que essa questão de você assumir a sua posição não é algo sobre você. É algo que Deus já deixou para nós como filhos e nós só precisamos aceitar essa posição. Por vezes estamos na igreja, nós oramos, nós louvamos, nós adoramos, nós jejuamos, mas esquecemos do principal, de aceitar a nossa identidade, aquilo que Ele já liberou sobre nós, aquilo que Ele já nos deu. E esse texto, ele saltou aos meus olhos por causa desse tempo, justamente nesse tempo que a gente vê tantas pessoas se perdendo, tantas pessoas abrindo mão do seu chamado, preocupadas com o dia de amanhã, e se esquecendo que de fato Deus nos chamou para esse tempo, Ele nos forjou para isso, e dentro de nós existe o Dunamis, o poder, o Espírito Santo, aquele que vai nos conduzir por todos esses dias, né? E quando nós começamos a querer nos moldar pelo que nós temos, nós perdemos então o nosso senso de filho, de filiação. Porque hoje eu posso ter alguma coisa, e se nessa pandemia algumas coisas que eu tinha foi levado? Eu vou colocar a minha identidade naquilo ali, eu vou me basear naquilo que eu perdi, então amanhã eu não sou ninguém. Até ontem eu era alguém, então amanhã eu já não sou ninguém porque eu perdi coisas. Só que a nossa identidade ela não está relacionada a ter coisas, ela está relacionada a você ser um filho de Deus. E eu lembro que Jó, ele foi alguém assim. Jó, ele tinha tudo, até o momento que Deus permitiu que tocassem as coisas que ele tinha. Mas uma das coisas que Deus não permitiu foi, não toque nele. E o que eu quero te lembrar nessa noite, você que está nos assistindo aí, que pode ter tocado em muitas coisas na sua vida, pode ter tocado no seu emprego, pode ter tocado na sua saúde, pode ter tocado em muitas pessoas, mas uma coisa Deus não permitiu, que é tocar o teu coração. Então, enquanto as águas estão debaixo do navio, o navio ele navega, ele vai para o destino dele. O problema é quando essas águas entram dentro do navio. E esse que é o grande lance. Quando você deixa com que as coisas entrem no teu coração, você perde o senso de identidade, de quem você é e a volta por cima que você pode dar. Então, quando eu citei o caso de Jó, ele é um caso desse. Ele perdeu tudo que ele tinha, mas em um determinado momento, ele entendeu que ele poderia conquistar tudo de novo. Quando ele começou a andar na sua essência verdadeira. E a Bíblia diz que Jó orou pelos seus amigos, ou seja, ele voltou à posição que ele tinha. Ele voltou à sua identidade. Ele não ficou mais escutando os amigos ali falando besteira, a sua esposa falando besteira, não. Ele parou e ele analisou, cara, eu vou ser eu. E quando eu for eu, a gente sabe o que aconteceu. Ele teve tudo em dobro. Ele pôde conquistar tudo de novo. Por quê? Porque a essência, a conquista, ela não está fora de você. Um cara que corre uma prova de 100 metros, ele conquista algo por aquilo que ele treinou, que está dentro dele. Não é por aquilo que está fora. E essa pandemia, ela tirou essa noção das pessoas. Ela tirou essa questão de você saber quem você é. Lembro de um outro personagem bíblico. O nome dele é José. José, ele passou por tudo que ele passou. E quando ele achou que ele estava bem, ele vai para a prisão. E lá na prisão, quando ele estava lá, ele continuou sendo quem ele era. Ele continuou fazendo o que ele foi chamado para fazer. E no decorrer de você fazer o que você foi chamado para fazer, a bênção vai te seguir. As coisas vão acontecer. O sucesso ele vai chegar. Então, hoje eu queria trazer esse contexto de nós nos lembrarmos. Foi Jesus que disse. Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, lembre daquilo que não deu certo. Mas aí quando você vai num texto bíblico que diz que traga à sua memória aquilo que te dá esperança, a Bíblia está te dando 2 parâmetros. Esqueça aquilo que não deu certo e traga à sua memória aquilo que causa esperança, combustível para você continuar andando e você continuar tendo sucesso e você continuar realizando e você continuar avançando e você continuar conquistando.
tem um pregador que o senhor gosta muito, eu gosto muito dele também, o T.D. Jakes. E ele diz, ali em Apocalipse, capítulo 3, versículo 2, não chore, é o versículo, né? Estou parafraseando, não chore pelo que se foi, mas preserve o que sobrou. Isso é Apocalipse nos lembrando que nós precisamos focar naquilo que temos. E o que temos de melhor? Ser filhos de Deus. O que temos que é diferente de todos que estão aí sem uma filiação, sem estar debaixo da poderosa, debaixo da mão de Deus, debaixo dessa unção, é a filiação. Queridos, nós vamos conquistar, nós vamos avançar, nós vamos fazer quando nós formos filhos de Deus. Porque por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então, hoje eu queria trazer essa verdade que nós precisamos abandonar aquele que costumeiramente nós fomos. Sabe? Aquele cara morno, aquele cara que não sabia quem era, aquele cara que não sabia que tinha um Deus, aquele cara que andou por consequências e ele foi fazendo muita coisa, aquele cara que andou porque o pai achava, porque a mãe achava, porque fulano achava, porque a sociedade te impunha. Acabou. Nós precisamos hoje assumir a nossa posição de filho, porque o texto está dizendo que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E eu quero te lembrar algo, quando ele te assentou nas regiões celestiais, o texto continua, as pessoas estão debaixo de você, as pessoas que eu quero dizer é principado e potestade, estão nos teus pés. Ou seja, você tem o poder hoje de aniquilar todo o mal que tem sido levantado contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa. Você hoje tem essa autoridade dada por Deus para que você comece a delegar coisas na sua vida. E quando você começa a andar por isso, quando você começa a falar essas coisas, isso toma forma, isso toma sentido, isso começa a consumir os seus dias. Eu quero te lembrar algo, você é a coroa da criação. Você que está me vendo aí, pastor, você não sabe, você está no Brasil, estou aqui nos Estados Unidos, a coisa está difícil, ou então eu estou passando alguma situação. Ei, eu vim aqui nessa noite justamente para isso, é por isso que eu sou um pregador, para pregar boas novas para você e te lembrar quem você é, que você é a coroa da criação. Nós somos a melhor obra-prima de Deus. Nós somos a melhor obra-prima de Deus. E eu quero te lembrar algo, tudo que você faz tem uma recompensa. E eu quero com essa palavra te lembrar algo. Qual foi a recompensa de Jesus naquela cruz? Agora olhe para você. Sim, você é a recompensa de Jesus quando ele morreu. Nós somos a recompensa de Jesus. Queridos, isso é muito forte. Então quando eu começo a imaginar essas coisas, eu falo assim, sim, eu posso estar enfrentando alguma situação, passando algum dia mal, ter tido um problema, e isso aconteceu, mas se não me matou, isso me fortaleceu. E se eu continuo fortalecido em quem eu sou, eu posso conquistar tudo de novo. Eu posso conquistar o dobro, porque não é na minha medida, é na medida de Deus. Sabe? Então, eu quero trazer essa percepção de que se você não entender quem você é, você vai ficar à parte daquilo que lhe cabe. Um exemplo, parábola dos talentos. O Senhor chega ali e divide os talentos para os servos. E a palavra é muito clara, ela diz que ele dividiu segundo a capacidade de cada um. Queridos, da mesma maneira que você recebe da parte de Deus segundo a sua capacidade, os problemas também, como diz em 1 Coríntios, eles são não maior do que você pode suportar, porque Deus é fiel. Então, se eu recebo algo da parte de Deus, significa dizer que eu tenho propriedade, eu tenho capacidade, eu tenho habilidade para multiplicar aquelas coisas. Só que um servo não entendeu aquilo. E ele pegou o que o seu senhor tinha te dado e guardou. Porque ele falou, eu acho que eu guardando isso aqui, quando ele voltar, eu vou ser um cara nota 10. Eu vou receber o nota 10 desse senhor. Os outros pegaram e começaram a negociar. E começaram a crescer, começaram a avançar. Não sei, a Bíblia não fala, mas eu posso conjecturar que eles não, com certeza eles devem ter tido perdas. Mas o que a Bíblia me garante é que no final eles tiveram dobro. Ou seja, nesse meio termo, nesse caminho, muitas coisas acontecem, queridos. Você pode ter perdido hoje, mas eu quero te dar uma boa nova, que o dia está raiando sobre a sua vida. E se o sol ainda está brilhando, você terá êxito, você será vitorioso. As coisas velhas se passaram, eis que tudo está se fazendo novo. Então aquele servo, ele pegou e escondeu. E ele falou, eu vou ficar com isso aqui
Porque quando o meu Senhor voltar, eu tenho alguma coisa para entregar. Quando o Senhor voltou, ele fala o quê? Servo inútil, servo infiel. Porque os outros multiplicaram. Ou seja, eu não te dei coisas que você não tinha capacidade, gabarito para multiplicar. E esse tempo, eu quero te lembrar isso, tem coisas da parte de Deus retidas na tua vida, porque você tem aberto mão de avançar, de crer, de colocar esperança, de colocar perseverança, de se encorajar, de ir para frente, e você tem olhado muitas coisas. Ei, mas chegou o momento de você olhar para aquilo que te dá esperança. Chegou o momento de você olhar para aquilo que Deus colocou em você. Chegou o momento de você assumir a sua posição como filho de Deus para fazer a diferença. Queridos, nós estamos nessa terra com a missão de fazer a diferença, de transformar essa terra. Enquanto não entendemos isso, nós ficamos à parte da transformação que nos cabe. E existe transformação. Você aí que está me vendo, eu estou aqui na América, pastor, eu vim para cá por um propósito e estou aqui. Sim, eu quero te acordar, existe um propósito de Deus. Se você está vivo, não importa. Não importa onde você está. José estava numa prisão, Jó estava com um caco de telha, Ruth estava abandonada. Ou seja, não importa a condição, importa é a motivação do teu coração. Porque na mesa da comunhão, o que mais importa é a consciência e coração do que atitudes. Porque teve alguém que teve a atitude de beijar o mestre, mas aquele o traiu. Então você precisa hoje voltar às suas motivações, voltar a sua mente para aquilo que Deus está te chamando a fazer, e você precisa brilhar na luz que está iluminando a sua vida. Você precisa deixar com que essa luz, ela crie força, ela gere energia, ela comece a dissipar as trevas. Ei, você é um filho de Deus, você está nessa terra para fazer a diferença, você está nessa terra para ser a transformação, para ser a resposta. Por isso mude o seu vocabulário. Quando as pessoas perguntarem isso aqui tem jeito, você fala assim, tem jeito, mas como que é? Não sei, vou orar, vou pedir a Deus insight, vou pedir ideia. Ei, mude a tua maneira de falar, porque a tua vida vai caminhar de acordo com aquilo que você declara, de acordo com aquilo que você profetiza, de acordo com aquilo que você fala, queridos. Eu estou muito empolgado com esse tempo, porque esse tempo é uma oportunidade. Uma oportunidade porque estamos atravessando uma adversidade, e em toda adversidade existe sementes de transformação. Um exemplo disso, o mundo foi impactado pelo um garoto chamado Bridget Walker, de 6 anos. Ele pula na frente de um cachorro que estava prestes a morder a sua irmã. E logo após esse episódio, o que acontece? Quando foram entrevistar ele, claro, ele todo rasgado, foi um cachorro feroz, normal, uma criança de 6 anos. Só que uma coisa que aquele menino ali, ele ativou em mim, queridos, que quando eu espero um dia poder encontrar ele, para falar isso, porque ele acordou coisas dentro de mim, eu estou falando eu como pessoa, que por vezes eu estava deixando esquecida. Eu achava que, tipo, beleza, a gente não é herói, o mundo não vai mudar, olha como que as coisas estão. E aquele menino, com um ato de bravura, ele provou para mim e para você que dentro de nós existem virtudes querendo serem conhecidas, querendo vir para fora. E aquele menino não pensou em consequência, ele não pensou que ele ia morrer, ele não se acovardou, ele não pensou que ele não tinha força, ele não pensou em nada disso. E por vezes, eu e você pensamos em muitas coisas antes de tomar atitudes que Deus já nos deu sim e o amém. Que Deus já falou pra gente, vai lá e faz. Deus já te revelou em sonho. Você foi no pastor André, o pastor André liberou a palavra sobre você. Você foi na pastora Marcela, ela liberou. Foi nos outros pastores. Todo mundo falou, mas você ainda fica ali. Será? É hora de você assumir a sua posição e crer que dentro de você existe habilidades para transformar esse tempo, essa estação, essa jornada. Depende de você ser corajoso. Foi a única coisa que Deus falou com Josué. Josué, o teu líder está morto, mas eu vou te falar só uma coisa, ser forte e corajoso, eu estou contigo. Ou seja, coragem, queridos, não é uma emoção, um sentimento, coragem é uma decisão. Eu vou ser corajoso, foi aquele menino, ele fez isso. E ele pulou na frente de um cachorro e salvou a sua irmã. E no final de tudo, ele ainda me vira e fala, se alguém tivesse que morrer, esse alguém eu achei que deveria ser eu. Sabe qual é o problema meu e seu? Nós estamos com medo da morte. Mas deixa eu te lembrar uma coisa.
a morte é uma promoção para filho de Deus, porque você vai para mais perto do Pai. Então, queridos, hoje, o que te impede? O que te impede de crescer, de prosperar, de avançar, sabe? De ir além? O que te impede hoje de assumir a sua posição? Porque isso não depende de ninguém. Pastor André, outro dia eu fui ministrar na nossa igreja lá no Gama, lá no Grandão, lá no Edu. E aí, no meio do caminho, quando eu cheguei num semáforo, tinha um garoto com uma placa escrita assim: me ajude, é apenas R$1, você vai estar ajudando no meu sonho. E aí eu baixei o vidro do carro, chamei ele, falei: queridos, eu dei uma moeda que tinha ali, acho que tinha uns R$3 ali no console do carro, dei para ele. Falei assim: querido, entenda uma coisa, você não precisa de ninguém para realizar seu sonho. Você precisa de você. Eu sei o que você está fazendo é nobre, e é melhor você estar aqui do que estar em outro lugar, massa, mas deixa eu te lembrar alguma coisa. Dentro de você existe alguém poderoso, querendo acontecer, e só depende de você. E eu creio, queridos, que a vida, ela não nos nega nada daquilo que a gente vá para cima dela. Sabe, quando você arregaça as mangas, você vai vendo as portas se abrindo, o negócio acontecendo. Quantas pessoas, eu sou prova disso, quando eu fui casar, eu não tinha recurso para casar. Nem para pagar o civil eu tinha dinheiro. Lá no dia do cartório, eu não tinha. Era R$97, sei lá, na época. Eu não tinha esse dinheiro. Mas quando você arregaça as mangas para fazer, o mundo colabora com você. A vida coopera com você. Sabe por quê? Porque o mundo está ansiando pela manifestação dos filhos de Deus. E a manifestação dos filhos de Deus, por que a criação ela anseia por isso? Sabe por quê? Porque a criação ela precisa ser governada. Isso é direção de Deus. Vamos fazer o homem, a nossa imagem e semelhança, tem a ele domínio. Ou seja, homem, você vai dominar tudo isso que eu fiz. Os céus são do Senhor, mas a terra ele deu ao filho dos homens. Então nós, queridos, a terra está ansiando para mim e para você. Existem tesouros ainda escondidos na terra que precisam de alguém para encontrá-los e saber o que vai fazer com isso. Existem ideias disponíveis para mim e para você nesse tempo, para que a gente possa manifestar o quê? As boas ideias de Deus para a terra. E tudo isso está à minha e à sua disposição. Pastor, já estou caminhando aqui para o final. Então, nós precisamos, nós precisamos, queridos, assumir a nossa posição. Quando eu vejo a Bíblia, eu vejo vários homens e mulheres que marcaram o seu tempo, e eu falo assim: meu Deus, o que eu estou marcando? Ah, beleza, eu estou sendo um bom pai para o Atos, um bom pai para o Antônio, talvez um bom marido ali, se ela estiver aí, ela pode... Talvez eu esteja fazendo as coisas que é normal seu, como cidadão, como ser humano. Mas o que você está fazendo que é anormal, que foge do teu controle? O nosso chamado está após aquilo que nós chamamos de normal. Porque o que é normal, qualquer um faz. O sobrenatural, somente filhos de Deus são direcionados a fazer. E quando nós assumimos isso, batemos no peito e falamos: yes, vamos fazer essas coisas, vamos ir para frente, vamos colocar a nossa cara, né, para jogo, aí sim a coisa começa a acontecer. As coisas elas vão sendo vistas, sendo notadas, e a promessa que você tem, que está aí adormecida, ela começa a fazer sentido na sua vida. Eu costumo dizer que muita gente aqui no Brasil, pastor André, só no Brasil, nos Estados Unidos não acontece isso não. Muita gente fala assim: quem tem promessa não morre. Quem tem promessa não morre. Não morre não. Entra na frente de uma Scania para você ver se você não morre. Mas todos nós temos promessa. A verdade é que a promessa vai chegar para aqueles que vão e fazem ela acontecer. Filho do homem, esse vale de ossos secos pode reviver? Não sei, o Senhor sabe, então profetiza. Use a senha do milagre hoje, comece a profetizar, declarar aquilo que você quer viver, aquilo que você quer ver acontecendo, aquilo que talvez a sua família esteja atravessando, mas não é esse o quadro que Deus tem para você. Ei, eu te lembro, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e nas regiões celestiais não existe enfermidade, não existe calamidade, não existe quebradeira, não existe escassez. Então por que eu estou vivendo algumas coisas? Olha, faça uma análise.
Na minha área financeira eu não tenho sido fiel ao Senhor. Na minha área emocional eu não tenho sido fiel ao Senhor, tem me permitido andar por medo. E aí, queridos, nós precisamos mudar essas coisas, assumir a nossa posição e cumprir a nossa missão. Nós temos uma missão a cumprir, que é hoje, que é agora, e necessita de você ser forte. Então seja forte e corajoso, e comece então a vencer, e comece então a prosperar, e comece então a ganhar terreno para Deus. Ei, eu sei de uma coisa, a história, ela vai lembrar daqueles que marcaram. E para marcar alguma coisa, você precisa sair da multidão, sair ali do banco de reservas e assumir a posição, sabe? Para Deus, ninguém é reserva, até que você se coloque nessa posição. Nós todos somos titulares, até que provamos o contrário. Então, por isso, hoje, o que eu queria trazer para nós nessa noite é que nós assumamos a nossa posição, que nós voltemos, ó prisioneiros da esperança, voltemos para o lugar que não deveríamos ter saído na nossa mente, no nosso coração e na nossa missão nessa terra. Essa é uma mensagem de encorajamento, sabendo que Deus, Ele que nos dá o fôlego de vida, Ele que nos dá toda a provisão, Ele que nos dá força para adquirirmos riquezas, como diz o texto de Deuteronômio. Então que hoje você possa receber a força do alto para continuar a sua luta, para continuar a sua missão, sabendo que em Deus você já é mais que vencedor. Em nome de Jesus. É interessante, né, Juninho? Porque Efésios 1:19, ele diz que é incomparável, né, a grandeza do seu poder para conosco, né? Ou seja, aquele que crê, né, essa palavra diz que aquele que crê conforme a atuação, ou seja, é incomparável. A gente não tem parâmetro para dizer como é a manifestação do poder de Deus para aqueles que creem. Não existe um parâmetro, né? Por isso que a gente vê dentro do mesmo cenário, a gente vê pessoas vivendo o sobrenatural e nós vemos pessoas vivendo uma vida normal, vivendo uma vida baseada em situações medíocres, né, mediana. E existem pessoas que se destacam. Por quê? Porque o parâmetro que vai definir, de fato, a vida que nós vamos viver é um parâmetro que vem do céu. Quando a gente entende que seja feito aqui na terra como é feita a realidade do céu, eu preciso compreender que eu tenho que sair da região que eu estou e atrair a região que eu quero para a minha vida. Mas o que eu entendo que não está ficando claro para as pessoas? Muitos não sabem o que é a realidade do céu. Muitos não entendem o que é o Deus. Muitos não entendem o que é Jesus. Muitos não entendem o que é sobrenatural. Eles não têm a compreensão. E quando a gente não tem essa compreensão, a gente fica no raso. Eu fico entendendo quando aquele centurião de Cafarnaum, ele chegou até Jesus e falou: o meu servo está em casa doente, né? Jaz a morte, ou seja, beirando a morte. E Jesus falou assim: vou lá na sua casa. Ele falou: não, acho que na cabeça dele ele falou: talvez não dê nem tempo de chegar até lá, né? Tem 4 horas que eu estou andando, eu não sei quanto tempo, qual era a distância entre a jornada da presença dele em Cristo até chegar na sua casa. E ele, sem ter claro esse princípio, ele disse a Jesus, falou assim: basta uma palavra, né? E eu creio que o meu servo ficará curado. Jesus olha para o menino e fala assim: uau, que fé é essa, né? E Jesus liberou a palavra. E o cidadão foi para casa. Eu falo que entre a liberação da palavra e o acontecimento dela na minha vida tem um processo. Yes. E ele foi para casa, a Bíblia não declara que ele foi para casa murmurando, a Bíblia não declara que ele foi para casa com medo, ele simplesmente foi para casa. E esse tempo de ir para casa, quando ele chegou lá, correram ao encontro dele, dizendo assim: meu senhor, o menino está bom. E ele falou: a que horas aconteceu isso? Ah, por volta de meio-dia. Ele falou: nossa, foi na hora que o homem estava orando, né? Eu queria que tivesse o relato de que horas que ele chegou em casa. Porque é duro o processo de uma oração. Quando você faz uma oração e você fica esperando a resposta dessa oração, esse tempo entre a sua oração e a resposta dela, é dura a oração de José no buraco. Meu Deus, eu sonhei para ficar aqui dentro desse buraco,
Aí, de repente, pá, é vendido como escravo, né? Alguém se arrepende e fala, não, vamos tirar ele do buraco, né? Olha só a expectativa, o cara estava dentro de um buraco. Aí alguém que jogou ele dentro do buraco se arrependeu. Não, ao invés de deixar ele no buraco, vamos vender ele, né? Vamos sumir com ele. Vendê-lo como escravo. Ele falou, eu pensei que o meu irmão tinha se arrependido e agora me vendeu. E imagina o tempo de carroça até ele chegar no lugar, né, que ele deve ter ido amarrado, preso, sei lá como é que ele chegou lá, amarrado. Aí chegou dentro do lugar onde ele falou assim, poxa, e agora? Eu sou um escravo. Aí alguém falou, não, traz ele para mim, eu quero esse menino na minha casa. Devia ser um menino jeitosinho, um menino aparentável, né? Não, eu quero esse menino na minha casa. Aí quando ele chegou, o menino aparentável, a beleza dele, talvez, a juventude dele, atraiu a atenção do inimigo. O inimigo falou, vou usar essa formosura dele contra ele. A mulher de Potifar se interessou pelo menino. Ele falou, meu Deus, mais uma cilada, mais uma armadilha. Entenda que a gente não vê a reclamação do processo, né? A gente vê alguém se mantendo na posição, ou seja, mantendo no seu coração aquilo que era a essência dele. E esse tempo é um tempo de nós mantermos nos nossos corações aquilo que é a nossa essência. Se a gente perder aquilo que é do céu, como que eu vou atrair o céu para a terra se eu perco a conexão, a conectividade, né? A banda larga, né? O meu Wi-Fi que faz eu me conectar é o Espírito, esse versículo que você leu, né? Ou seja, nos ressuscitou juntamente com Ele, né? Com Cristo, e nos fez sentar nas regiões celestiais. Ou seja, esse Espírito, o mesmo Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos, agora habita em nós. O que eu preciso fazer então? É conectar esse Wi-Fi, é estabelecer essa linguagem do céu. Ou seja, quanto mais perto de Deus nós estamos, mais perto da manifestação do sobrenatural. Porque esses dias eu estava estudando sobre isso e eu entendi que a glória de Deus é a manifestação da presença dele em perto de mim. Porque Deus ele não habita em meia iniquidade, Deus não habita em meia pecado, Deus não habita em meia enfermidade, Deus não habita em meia dores. Aonde ele chega, ou seja, a glória dele, aonde ela vai chegando, ela vai mudando todo o processo que está ali do lado, né? Quando o Jó falou, se eu guardar o que está no meu coração e orar pelo meu irmão, ou seja, nesse momento eu estou atraindo o quê? A glória de Deus, porque eu estou me aproximando de quem Deus é, não de quem eu sou. Se nós olharmos para nós, né, se eu olhar para a minha humanidade, se eu olhar para a minha força natural, se eu olhar para a minha influência natural, talvez eu me sinta incapaz, né, e eu não consigo visualizar o futuro. Mas se eu olhar para o Deus ao qual eu sirvo, eu falo, peraí, a força não é a minha, a força é a dele. O que eu preciso crer, se ele está dizendo que está comigo, é nessa força que eu vou. Né? Quando o Davi fala isso para o gigante, falou, querido, você está enganado. Não estou indo por mim, eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos, né? Ou seja, é o nome dele que vai ser honrado. Então, como é importante nós entendermos essa instrução, ou seja, ele nos fez assentar em os lugares celestiais. Se eu não me ver sentado, se eu não me ver na posição, se eu não me enxergar, que isso é o olho da fé, né? Na certeza daquilo que eu espero, eu preciso ter a certeza, a convicção de que isso é para mim. Eu preciso ter a convicção de que o céu é real. Eu preciso ter a convicção de que a presença de Deus, ela é única e capaz e ela é suficiente para mudar. Porque o que Adão perdeu foi exatamente essa, a presença. Né? Quando ele fala assim, Adão, onde é que você está? Né? Tipo assim, o que você fez que eu não estou conseguindo te ver? Né? O que você fez que eu não estou conseguindo te ver? Né? O que aconteceu com a sua... Tipo, Adão, você fez alguma coisa que caiu a conexão aqui. Né? Você desligou o Wi-Fi, o que aconteceu, Adão? Né? Você está me ouvindo? É igual a gente está conversando, cai a conexão, a imagem fica ruim. Você está me ouvindo? Tô, pô, mas eu não estou te vendo, o que você fez aí? Né? É Deus perguntando para ele, cara, o meu espírito não está testificando algo, o que aconteceu aí? Porque é nesse tempo que a gente precisa entender, eu falo que é um tempo desse corona aí, é um tempo de separar os homens dos meninos, né? Quem de fato está na posição, quem está fora da posição. Porque é interessantíssimo, essa mensagem sua foi da hora, né? Eu posso ter o prazer de dizer assim, o primeiro púlpito que o Juninho pregou foi o meu púlpito lá em Taguatinga. Verdade. Estreou lá. A primeira mensagem que ele pregou na igreja, ele pregou lá em Taguatinga. O bispo falou assim,
ô brother, dá uma avaliada no menino lá, ver como que tá. E hoje ele tá com esse volume todo de mensagem. Eu fico feliz de saber que Deus tem sido Deus na sua vida, que o Espírito dele tem se manifestado sobre a sua vida. Eu não falei, você já é sub, Juninho, onde é o primeiro sargento? Primeiro. Juninho é primeiro sargento da aeronáutica, só que ele está dedicando a vida dele em prol do evangelho, né? Tá tudo voltado para Deus, e Deus tem honrado essa figura, porque é isso que Deus faz, sabe? Então a gente precisa discernir isso, queridos, que essa mensagem ela possa fazer com que você, de fato, atraia para si o céu, né? Mas para eu atrair o céu, eu preciso entender o que é o céu. Preciso entender o que é o céu. Se você me perguntar, pastor, o que eu preciso estudar? Estuda sobre Cristo. Por quê? Porque Cristo vai dizer quem é Deus. Se Cristo vai dizer quem é Deus, você vai entender o que é o céu. Se você entender o que é o céu, você vai entender a necessidade de atrair o céu para a terra. E se você compreender a necessidade de atrair o céu para a terra, se você começar a se comportar dessa maneira, tudo vai ser mudado na sua vida. Tudo vai ser mudado na sua vida. Tudo, em gênero, número e grau. Então, assim, eu compreendo que essa é a realidade de nós em Cristo. Cara, se eu não entender quem é Cristo, jamais eu vou entender o que é o Espírito. Sim. Porque, né, Cristo ele fala para nós, olha, vai vir o Espírito, mas olha só o recado, a chave. Ele não vai falar dele mesmo, mas ele vai falar o que ouvi de mim. Ou a chave hermenêutica para a nossa vida, a teologia perfeita é Cristo. Então, se eu entendo o Cristo, eu entendo o Espírito, eu entendo Deus, eu entendo o céu. Se eu entendo a Trindade, querido, atrai o céu para a sua vida. Né? Eu gosto de testemunhar, porque é importante testemunhar. Esses dias eu precisei fazer um ato profético aqui e entreguei um recurso pela fé, Juninho, e porque nós ouvimos Deus falar. Foi de 7 horas da hora que eu fiz isso, às 7 horas do dia seguinte, eu tive de volta exatamente o mesmo valor que eu entreguei pela fé. Uau. Ou seja, se você escuta Deus falando, a coisa acontece, ou seja, em 24 horas, exatamente o que eu fiz no dia anterior aconteceu em 24 horas, tipo, eu sei, como se Deus estivesse dizendo para mim, André, eu sei que você precisa disso. Uau, né? uau. Mas o que você fez em obediência. E porque você fez em obediência, eu vou devolver a você o que você fez. Nem a mais, nem a menos. Ou seja, toma de volta. Então, o que eu quero que vocês me entendam? Isso é ouvir Deus falando. Então, quem escuta Deus falando, põe o pé para fora do barco. Né? Põe o pé para fora do barco e põe os pés sobre as águas, que dê um passo, que dê 2, mas você vai ouvir Deus falando. Então, essa é a realidade dos céus, e nós precisamos compreender essa dimensão. Cadê o Juninho? Está na área ainda? Voltei? Aí voltou. Então, muito obrigado, Juninho, pela sua vida, muito obrigado por essa mensagem, né? Que Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe as nossas vidas, né? Eu tenho certeza e convicção de que logo esse convite vai embora em nome de Jesus, né? Get out of here, convite, e que a gente vai em breve ter você aqui ministrando na igreja, ministrando para nós, trazendo uma instrução aqui ao vivo e a cores, você e sua esposa, de férias, né? É importante. É porque o Juninho quer tirar férias na Europa, deixa ele comigo. Não, pastorzão, não. Inclusive, nós estamos planejando de ir ano que vem, né? Mais para o final do ano que vem, que aí os meninos, o Anthony já vai estar com 3, o Atos com 5, aí já fica mais tranquilo. Mas eu queria só colocar uma coisa que o senhor falou que é essencial, que você falou sobre você conhecer a Deus. E o texto de Hebreus 11:6, ele diz isso, né? É necessário que aquele que se aproxime de Deus, né? É necessário que aqueles que busquem a Deus, ou seja, ele está falando que você tem que querer isso. É necessário que você queira, que você busque, que você esteja ali, perto dele, querendo conhecer ele. E o pastor André falou algo que é o testemunho que ele deu, que quando nós andamos na mesma característica de Deus, vamos dizer assim, no mesmo caráter de Deus, nós
somos abastecidos por aquilo que é o caráter dele. Ele deu testemunho sobre entregar algo, ou seja, ele foi na natureza de Deus. Porque Deus é doador, Deus é generoso, então ele andou na natureza e a natureza de Deus o alcançou. Aquele filho, aquele menino rico, o jovem rico, eu vejo isso, ele teve a oportunidade de mergulhar na natureza de Deus, se ele entregasse. E muitos de nós, às vezes, estamos assim. Nós não mergulhamos na natureza de Deus. Só que quando você mergulha no rio, queridos, eu quero te lembrar algo e fecho com isso. Quando você mergulha no rio, não são as suas forças, as suas habilidades de natação que te tiram de lá. Mas são as forças que trafegam no elemento que você entrou. E quando você é imerso em Deus, o elemento que agora começa a comandar a sua vida é a natureza dele, não é mais a sua. Então no rio o que conta é a força da correnteza. Em Deus o que conta é a força da sua natureza. Que Deus te abençoe, pastor André. Obrigado, pastora Marcele. Estou morrendo de saudade de vocês. Em breve estaremos juntos ao vivo e a cores, em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez, amigo. Tamo junto. Amém, amém. Faz uma oração para essa turma, Juninho. Libera a bênção sobre esse povo que está aqui com a gente, para a gente poder encerrar. Amém. Queridos, hoje eu quero orar para que a palavra de Deus ela chegue até você hoje e abra os teus olhos. Onde você está agora, eu libero uma palavra assim como foi o exemplo do centurião que o pastor André trouxe. Essa palavra ela vai alcançar as áreas que você possa estar precisando de luz, precisando de resgate, precisando de provisão, precisando de saúde. Que a palavra de Deus hoje te encontre na sua necessidade e transforme a sua vida, a sua casa, a sua família e tudo que diz respeito a você. Eu libero hoje o poder dos céus vindo até você e mudando por completo a situação que você esteja vivendo. E te encorajando, te impulsionando, te lançando, fazendo você avançar e conquistar. E que Deus hoje renove a sua fé e a sua esperança para que você veja a bondade, a misericórdia, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.